o destaque do Atlético. Conosco, o repórter Pedro Abílio. Atlético entra em reta decisiva por opções de treinadores, mas continua com cautela e confiante em comissão fixa, que pode completar sequência de jogos após 5 temporadas. Hora de atualizarmos as informações do Atlético. Tá se preparando para o clássico de domingo contra o América. Jogadores já se reapresentaram. Lucas Gonçalves vai comandando a turma até o novo comandante chegar, o novo técnico, Pedro Abílio. Traz informações também sobre essa procura do Atlético pelo seu novo treinador. Não é isso, Pedrinho? Bom dia. Bom dia, vamos lá falar do Atlético nesta quinta-feira. Ótimo dia para quem tá com a gente também aqui no Tiro de Meta. O Galo que hoje vai fazer um trabalho pela manhã, previsto para as 10 horas na Cidade do Galo. Jogadores do Atlético voltaram aos treinamentos na tarde dessa quarta-feira. E não teve moleza para a turma que passou 3 dias de folga, não. A galera já foi pro campo de jogo. O técnico interino Lucas Gonçalves segue encabeçando o planejamento junto à comissão técnica fixa do clube para as semifinais do Campeonato Mineiro. O Atlético que encara o América neste domingo às 6 horas na Arena MRV vai depender, das situações dessa comissão técnica para definir qual será o time. À disposição quase todos os jogadores do elenco e assim como fez no fim de semana deve promover algumas mudanças. A tendência é que haja uma manutenção do jeito tático de o Atlético enfrentar os seus adversários, com a construção ao invés de uma linha de 3 jogadores, começando com uma linha em quarteto, com os laterais e especialmente o Renan Lodge, ajudando a dar uma válvula de escape aos zagueiros, trazendo também, quem sabe, o meio-campo um pouco mais para frente. Como, por exemplo, trouxe uma liberdade tática ao Gustavo Scarpa no fim de semana, algo que foi bastante comentado pelo técnico interino, o Lucas Gonçalves, que inclusive, caso realmente esteja à frente do time no fim de semana, vai completar uma segunda partida seguida no comando técnico depois de 5 anos. Ele que em 2021 substituiu o técnico Sampaoli, quando havia, ali a chegada do Cuca como iminente. E aí foram 4 jogos em seguida no campeonato estadual. Depois ele teve partidas em 2022, 2024 e 2025. Em 8 jogos fez até o momento 6 vitórias com 2 derrotas e a expectativa a partir deste momento, em que o Atlético, antes de efetivar um novo treinador, continue observando. Está descartado nesse momento a efetivação do Lucas Gonçalves, mas é uma figura importante, que em agosto deste ano vai completar 10 anos que trabalha no Galo. Bom, pra gente destacar também sobre busca pelo novo treinador, segue aquela situação, com nomes estrangeiros encabeçando a lista, com o do Pedro Martins aparentemente fora do baralho, mas com portugueses e um argentino ainda no radar da diretoria do Atlético, que não tem pressa para definir o novo nome, afinal de contas, além da situação financeira mais apertada, convive também com a vontade de ter um treinador por mais tempo para os próximos anos, pessoal. O Atlético teve 3 dias seguidos de folga e alguns jogadores aproveitaram para descansar em Belo Horizonte mesmo. O caso, por exemplo, do goleiro Everson, que diz que permaneceu na cidade, mas que abdicou de um dos dias da sua folga. Everson fez questão de lembrar, e inclusive publicou nas suas redes sociais na manhã de ontem que esteve na Cidade do Galo, fez questão de falar sobre isso também na chegada ao CT nesta quarta-feira. Outra situação, como curiosidade até, viu, Hugo, Vini, turma que acompanha a gente aqui no apito final, foi o Gustavo Scarpa, que explicou por que foi ao Peru, foi a Machu Picchu, nesse período de 3 dias de folga durante o carnaval. Ele está colecionando as maravilhas do mundo moderno, foi a mais uma delas e espera conhecer as 3 que faltam, disse o Gustavo Scarpa na reapresentação. Hoje foi dia da turma também celebrar os 28 anos de Ângelo Preciado, 5 jogos com a camisa do Atlético. Não entrou em campo nas últimas 2 partidas do Campeonato Mineiro, mas foi titular mais uma vez contra o Remo semana passada no Campeonato Nacional. Vem aos poucos pegando o ritmo de jogo, E hoje foi celebrado, nasceu no dia 18 de fevereiro de 1998, o lateral equatoriano que começa a construir a sua história no clube. Portanto, a turma já voltou ao batente depois do período festivo, Hugo.
E agora é focar nesse jogo contra o América, pensar também na recuperação no Campeonato Brasileiro, ainda sem a definição do técnico, mas pro jogo contra o Coelho, Hugo, sob o comando do Lucas Gonçalves. Lucas Gonçalves que teve pouco tempo para preparar a equipe diante do Itabirito. O Sampaoli foi demitido na quinta-feira. Lucas Gonçalves, ele assumiu o time, o jogo foi no sábado. Então, pouquíssimo tempo. Agora ele vai ter um período maior de preparação para aplicar suas ideias. É um treinador que nesse jogo contra o Itabirito a gente viu que ele deu uma simplificada, passou a jogar com uma linha de 4, né, no sistema defensivo, mais tradicional, dando mais liberdade para o Gustavo Scarpa, que é um jogador que estava sendo, na minha visão, mal utilizado pelo Sampaoli. Então, quando tem essa troca de treinador, é uma nova chance também, né, para aqueles atletas que não estavam sendo muito utilizados, e a gente sempre reforçava que o Scarpa precisa ter mais chances, o Scarpa é um jogador de muita qualidade, para ficar restrito apenas à faixa direita do campo. No primeiro tempo, contra o Itabirito, ele jogou como meia pela esquerda, no segundo tempo ele caiu mais pela direita, então é um jogador que pode circular ali no meio de campo do Atlético para abastecer os atacantes. É um novo Galo, tá, Hugo Sérgio? Nunca é ideal, né? Uma troca de comando, já que você perde um tempo, a pré-temporada já foi com outro treinador, mas foi necessária essa troca de urgência e que o Atlético agora possa seguir seu caminho. Nesse momento com o Lucas Gonçalves e daqui a pouco com o novo treinador que vai ser anunciado. Bom, deixa eu trazer mais então, né, sobre o Lucas Gonçalves e essa situação, porque a gente fez um levantamento aqui na Itatiaia sobre os jogos realizados sob o comando técnico dele. Como interino, o Lucas já trabalhou em 6 partidas com vitória e 2 partidas com derrotas. O Lucas vai para o seu 9º jogo neste fim de semana, ao que tudo indica, contra o América na ida do campeonato estadual. Está no Atlético, Hugo, Vini, ouvintes do apito final, há exatamente 9 anos. E ele completa no mês de agosto 1 década trabalhando no clube. Clube, inclusive, que foi treinado pelo seu pai, né, o Otacílio Gonçalves, lá no longevo ano de 1994. E depois ele trabalhou com o pai também em alguns clubes, como por exemplo no Tombense, aqui em Minas Gerais. E foi por muito tempo um treinador e um auxiliar nas categorias de base do Grêmio. É nascido em Porto Alegre. E aí o Lucas chega em 2016 como analista de desempenho, depois vai se transformando nessa figura importante da comissão fixa do Atlético. E aí eu listo aqui para vocês os jogos. A sequência, a única vez em que teve de treinar o Atlético à beira do campo por mais de um jogo, levou a 4 partidas em 2021, quando o Sampaoli anunciou que estava indo para o Olympique de Marseille, estava deixando o Galo, e antes da efetivação, né, da contratação do Cuca. 3-0 contra o RT, 2-1 no Tombense, 4-0 contra o Uberlândia e o 3-1 contra o Patrocinense. 4 jogos em sequência. Aí ele teve uma partida em cada uma das temporadas subsequentes, com exceção a 2023. Em 22 tem o 2-1 para o Corinthians no Mineirão, perde de virada. Em 2024 ele vence o Atlético Paranaense por 1-0. Já no ano passado teve um confronto contra o Vitória, na transição da saída do Cuca para a chegada do Sampaoli. E aí, em 2026, fez este 7-2 contra o Itabirito na última rodada da fase classificatória do campeonato estadual. Vai ter quase todo mundo à disposição, hein? Não tem ninguém suspenso, cartões serão zerados. Será que vamos ver coisas diferentes ou algo mais parecido com o que aconteceu, né, no fim de semana passado lá em Nova Lima diante do Itabirito? Você que já destacou que não é a favor da manutenção dele como técnico, sim, né? Não só a favor da efetivação do Lucas Gonçalves. Exatamente. Porque eu acho, Hugo, que é dar um salto muito, muito grande para esse momento que nem o Lucas talvez esteja preparado. Então eu acho que não é bom nem pro Atlético, nem pro Lucas, que é um grande profissional, está no Galo já há um bom tempo. E ele pode futuramente se tornar um treinador, depois assumir o Atlético, mas para esse momento eu não acho. Mas é impressionante como ele é um apagador de incêndio, né? E o técnico interino, ele sempre ele chega para resolver problemas, né? Sim. Porque o interino, ele nunca vai assumir o time numa situação confortável. É sempre depois de uma demissão de um treinador, e a demissão ela acontece porque o trabalho estava ruim. Então, contra o Itabirito, o Lucas Gonçalves, ele já colocou a assinatura dele. Ele mudou o time. Ele mudou a formação tática, ele fez algumas mudanças de peças. Eu acredito que para o confronto contra o América,
a tendência é repetir a mesma formação ou algo muito parecido do que ele fez na última rodada do Campeonato Mineiro. Tem essa dúvida, né, se na zaga vai continuar o Vitor Hugo ou o Júnior Alonso. O Vitor Hugo é melhor no jogo aéreo, o Júnior Alonso não vem bem, mas o fato é que é um momento de responsabilidade dos jogadores. Ninguém vai colocar a maior responsabilidade nesse momento para cima do Lucas Gonçalves. Tem a dele? Tem também. Mas nesse momento a maior responsa é dos atletas. Eles deram uma resposta positiva contra o Itabirito, mas agora o nível vai aumentar. O América não vive o melhor momento, mas é muito superior ao Itabirito. Depois já tem o Grêmio, aí eu já imagino que o Atlético já atue com um novo treinador, porque é só na outra semana. Mas chegou o momento também do Atlético dar respostas mais consistentes, mais positivas contra adversários melhores também. Então o Atlético segue aí à procura de um novo comandante, Pedro Abílio. Bom, as buscas seguem, né? A gente está falando bastante aqui sobre Lucas Gonçalves, esse trabalho técnico interino, mas o Atlético continua com o mesmo pensamento e inclusive está encurtando a sua lista com os treinadores que podem chegar. O de Pedro Martins, que a gente trazia ontem, já é praticamente um passado, já que ele está satisfeito no Al Garrafa lá no Catar e não deve sair neste momento. Recebe um bom salário e considera, né, estar fazendo um bom trabalho à frente da equipe que comanda desde 2022. Com isso, restam algumas situações para o Atlético definir o seu novo treinador. E claro, né, existe essa preferência pelos portugueses, mas tem nome de argentino também na pauta. Os brasileiros, por enquanto, não estão nesse topo de lista dos nomes que estão sendo debatidos diariamente com as reuniões da cúpula do futebol. Fato é que o Atlético entende que tem a oportunidade de, neste momento, contratar um treinador, né, que seja mais longevo, que possa fazer um trabalho de um longo período. Mais cedo, o CEO do Galo, Pedro Daniel, deu uma entrevista ao programa Bola da Vez, dos colegas da ESPN, e disse que o Atlético tem, nos próximos 5 anos, que se organizar para estar na primeira prateleira do futebol, mas que até lá vai passar aí esta e quem sabe a próxima temporada reorganizando a casa. Afinal de contas, a situação financeira não é boa, reflexo disso estamos vendo, né, essa demora para contratar um novo treinador, pessoal. Né? E ontem, através aí do Frossá, através do GE, do Bruno Andrade lá da ESPN, o nome do Pedro Martins surgiu com uma possibilidade que o Galo já estaria negociando, que teria chance de vir para o Galo e tal. O que eu fiz? Fui atrás, conversei com o Hugo Cajuda, empresário do Pedro Martins, para ter como é que eu vou dizer para vocês, para ter mais informações, mais micro ali, sabe? Uma parada mais contextualizada, mais voltada mesmo ao Pedro, não uma parada mais genérica, mas mais focada. Seguinte, ele gosta de morar no Catar, ele tem um salário, gente, líquido, tá? Líquido. Eu tô falando salário líquido, não estou falando salário bruto, com desconto, salário líquido entra no bolso da comissão técnica dele. 3 milhões e 200 mil reais por mês de forma líquida. Então isso não é o que sai do clube, isso é o que entra no bolso da comissão técnica dele e dele. O que sai do clube é mais, então ele tem um gasto mensal superior a 3 milhões e 200. Isso é só o que entra líquido para ele. Então já começa por aí, um salário impagável para o Galo atualmente, porque se o Galo for pagar ao mesmo tempo, deve sair com, se você for colocar os impostos, tudo na casa de 4 milhões de reais. É impossível o Galo bancar um salário desse. Então, para início de conversa, salário totalmente fora da realidade que o Galo paga hoje, que ele recebe lá. A multa de 4 a 5 milhões de euros. Gente, nós estamos tendo dificuldade para contratar jogador. Vocês acham mesmo que o Galo vai pagar uma multa de 4 a 5 milhões de euros para contratar um técnico aonde nem o Galo sabe se esse técnico fica aqui 1 ano, 2 anos, 5 meses, 6 meses? Eu duvido, pago para ver. Então já começa pelo salário, começa pela multa, ele tá lá no Al Garrafa, né? Já falamos sobre isso. E essa questão da multa dele aí de 4 a 5 milhões de euros, tá, gente? Tá muito bem colocado lá no campeonato deles lá, no nacional deles lá, vamos dizer assim. Nas Copas aí parece que ele foi eliminado aí, né, da UEFA, mas enfim. O cara tem estabilidade, tem salário alto, tem uma multa alta. E conversando com o Hugo, ele me disse, tá, que conversa, assim, ó, proposta na mesa, toma, eu te pago isso aqui,
o meu time é esse aqui, você vai ter X de salário, nós vamos fazer um contrato inicial de tanto tempo de contrato, vou pegar um avião, vou parar aí para conversar com você, vamos marcar uma reunião virtual, nada. Não passou de sondagem, tá? Pelo menos foi o que eu ouvi do lado do técnico. Não passou de sondagem, tá? Então, não é querer jogar água no chope de vocês, não, mas falar que o Galo negocia, eu, Lucas, não tenho, nunca tive essa informação. O Galo negocia com Pedro Martins e tomou não tem essa informação. Que eu tenho que teve uma sondagem, é um nome que interessa, mas apurando por parte do técnico, não vê com bons olhos uma vinda para o Brasil, não gostaria de sair de lá, mesmo se quisesse sair, o Galo então tá beleza, eu quero, vem cá e resolve minha vida aqui no Algarrafa e resolve aqui com os shakes aqui. Não tem a mínima condição do Galo pagar essa multa, eu pago para ver o Galo pagar uma multa dessa e bater de frente com o salário desse, tá? Para fechar, também não tem a possibilidade dele vir para cá, porque ele não vê com bons olhos agora uma saída e uma vinda para o futebol brasileiro, tá? Pelo menos foi isso que eu colhi da parte do técnico. Então, negociação, não. Sondagem, interesse, na hora que bateu, viu como é que é, tô fora, não vamos entrar nessa não, gente, vamos para a próxima. Então, nem teve uma negociação em curso, pelo menos o que eu tenho de notícia, beleza? Sem querer jogar água no chope aí, que eu sei que é um nome que a turma tava gostando muito, tava querendo, tava fazendo até campanha, a turma invadiu o Instagram dele aí e tal, mas a gente trabalha de forma realista aqui, sem iludir, sem passar o mel na boca de vocês, beleza? Então é isso aí, tamo junto. Fala massa, finalizando aqui mais um vídeo do canal, muito obrigado pela companhia, pela preferência, deixa o like aí pra dar aquela força pro canal, tá bom? Pra quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo e não conhece esse canal aqui é do Galão, traz notícia todos os dias para vocês ficarem sempre por dentro de tudo que acontece dentro do clube. Então já deixa o like para dar aquela força pro canal e aqui fica o meu convite para vocês estarem se inscrevendo no canal e muito importante também, vocês ativarem o sininho para não ficar de fora de nada que o canal aqui lança, tá bom? Deixe também a sua opinião em relação a tudo que foi passado no vídeo, tá no espaço de comentário do canal. Inclusive, espero que a notícia tenha sido muito relevante para todos vocês, tá? Fiquem à vontade que esse canal aqui é de vocês, quanto mais vocês participam, mais o canal cresce, então vocês são muito importantes. Eu mais uma vez agradeço a todos. E é isso, vou ficando por aqui. Assim que surgir notícia a gente já volta e coloca aqui para vocês mais conteúdo para vocês ficarem por dentro de tudo, tá bom? Forte abraço, massa, e até a próxima.